E óbvio que é muito mais fácil demonstrar os resultados quando eles são bons, quando eles já estão na vitrine, quando eu já consegui um prêmio, já consegui uma certificação. Então fica muito mais fácil participar de uma live comigo, por exemplo, né? Já tivemos vários titulares que recusaram, não porque não gostam da Chai ou acham que não vai ter um ganho, mas porque eles não querem se expor, que eles ainda não estão com resultados bons. E daí eu acho muito bonitinho isso, porque é uma oportunidade de conquistar os resultados bons, né? Fazendo uma troca, dizendo, eu preciso de ajuda, o que eu faço numa situação dessa? Mas não, prefere continuar sofrendo, continuar tendo essa dificuldade do que pedir ajuda. E daí a gente leva mais tempo num processo de melhoria se eu não pedir ajuda. E tá muito legal lá na nossa comunidade Chai, onde existe a troca. É um lugar saudável, um lugar que existem vários titulares que estão participando do processo, com os mesmos problemas, trazendo soluções, mas olhando assim, o que eu posso ganhar com isso? Né? O Dr. Jordan esteve conosco na live essa semana e disse assim que é muito bom estar lá na comunidade, de fazer a troca com pessoas do mesmo segmento num lugar seguro, saudável, onde possa falar livremente como está, sem medo de expor os seus resultados, porque sabe que todos que estão lá querem o ganho de todos. E isso é uma alegria, a gente poder contribuir para esse movimento. Então, o que eu quero dizer aqui é que falar de resultados bons é fácil, falar de resultados ruins e medianos é mais difícil. Mas eu não quero falar aqui sobre capacidade intelectual. Isso não tem nada a ver com capacidade intelectual. Porque os titulares de cartório, eles são preparados para estudar, para passar num concurso. E esse concurso, ele traz informações jurídicas, ele não fala sobre gestão. Então, o titular, ele não estuda gestão para fazer o processo de aplicação no dia a dia do seu cartório. Só que 70% do tempo do titular dentro de um cartório é gestão. E apenas 30% é jurídico. Isso vários titulares que já fazem práticas de gestão confirmam esse dado. Porque tem que administrar as pessoas, tem que qualificar as pessoas, tem que lidar com o financeiro, tem que cumprir prazos, tem que atender às necessidades da corregedoria, tem que fazer compras de equipamentos, tem que lidar com a tecnologia. Isso tudo não foi estudado lá no concurso. Então, nós não estamos falando da questão intelectual. Nós estamos falando da necessidade de ser um bom gestor para administrar o seu cartório, para fazer a diferença no seu dia a dia, para fazer um processo de implementação saudável dentro do cartório. Tratar o cartório como uma empresa. Sim, como uma empresa, porque ele gera receita e gera despesas. Eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso satisfazer a sociedade. Ele pode juridicamente não ser uma empresa, né? Não é juridicamente. Vocês são pessoas físicas, né? Que foram determinados para cuidar daquele lugar para o órgão público, né? Então, mas no dia a dia, na prática, vocês precisam lidar com o cartório como se ele fosse uma empresa, gerando dados, gerando indicadores para vocês tomarem as melhores decisões. Então, isso não tem nada a ver com capacidade intelectual. É que vocês não estudaram para isso. E daí se sente muita necessidade. Logo no início, quando assume o cartório, é o momento de maior caos. Porque é muita informação que não é jurídica que precisa ser decidida. E vocês não têm informação suficiente para decidir. Porque não tem histórico, não tem bagagem, não tem experiência nisso. E até quem é titular numa outra serventia e passa num concurso ou por remoção ou em outro estado,
vai trabalhar com pessoas diferentes, com cenários diferentes, com situações diferentes. Então, é administrado novamente. E é um momento de maior caos. Então, quem já está no segundo cartório sabe que vai começar tudo de novo e que vai ter que passar pelaquela situação. E daí, já algumas experiências já existem, né? Que já foi aplicada no passado. Mas nem todos têm essa possibilidade. E nem todos têm a percepção que muda. E que às vezes pedindo ajuda, né, até mesmo de um colega, consegue um resultado mais rápido. Mas daí ele não quer se expor. Ele prefere sofrer, porque intelectualmente ele passou numa classificação muito boa no concurso. E como é que ele vai dizer que ele não consegue dar conta? E eu acho tão engraçado isso, porque está numa fase assim que eu percebo que vários titulares que assumem cartórios agora, nós já estamos há 14 anos, quase 15 anos dentro do segmento de mercado, eu percebo que esses novos titulares, eles têm uma urgência muito maior de demonstrar que realmente o cartório deles é um sucesso. E não passam pela etapa de aculturamento das pessoas e da empresa e do negócio. Só que o resultado não acontece assim. E daí, quando eu forço ter um resultado que eu não tenho uma base sólida, é igual construir uma casa, né, sem a base sólida. Para construir uma casa lá, eu invisto muito tempo e recurso no solo. E às vezes eu chego lá na obra e olho e digo assim, nossa, eu botei tanto dinheiro nesse chão, não subiu nenhuma parede ainda, tô só no alicerce. E é tempo mesmo, né, porque demora muito dinheiro e eu não enxergo. E no cartório às vezes é assim. As pessoas querem erguer as paredes rapidamente, querem ter prazos. Às vezes no diagnóstico, quando a gente vai implementar, que é a nossa primeira visita. E esse novo titular quer já um prazo reduzido. Não vai acontecer. Não é um passe de mágica. É um método. É um método de trabalho que faz a diferença. E daí, superar esse comportamento é mais difícil ainda, porque ele não gosta de se expor perante os colegas que ele ainda não está conseguindo. E ainda não tem resultados fantásticos para demonstrar. E ele vive num fazer conta, né, levando uma imagem para fora, dizendo que está tudo certo, mas está um caos o seu cartório. E eu não estou falando de um, dois, eu estou falando de muitos. Nós temos clientes em 19 estados. A gente conhece muita gente, muitos titulares. E aqui não é uma crítica. Aqui é só uma constatação para mostrar que precisa fazer um movimento diferente, porque esses titulares, eles estão ficando doentes, eles estão ficando cansados, a sua equipe está esgotada, o seu prazo está estourado. E ele continua pressionando porque ele quer aquele resultado fantástico. Mas se não fizer uma mudança de cultura primeiro, as pessoas estarem inseridas no propósito, saber a necessidade da existência do cartório, isso não vai acontecer. Se eu não mobilizar a equipe para ela vir junto, fazer um processo de implementação, para fazer uma redução de prazo, para eu fazer implementação de prática de gestão, para atender a todas as partes interessadas, isso não vai acontecer. Vai ser mais um desgaste, mais uma tentativa que não deu certo, mais uma tentativa frustrada. E daí as pessoas começam a ficar doentes. E eu preciso fazer um movimento para ganhar força, ganhar potência e fazer o processo de transformação e acabar de viver desse jeito. Eu preciso viver muito melhor. E às vezes um especialista te dá um caminho muito mais fácil, né? Um especialista como uma consultoria ou como um colega que tem uma bagagem, uma experiência maior e que está disposto, né, a ajudar, porque às vezes ele pode até estar disposto, mas ele não tem tempo hábil para isso.
para estar olhando com detalhe, te ajudando no detalhe, né? E daí você ainda vai estar atrapalhando esse colega, mas ele pode sinalizar alguns caminhos, ele pode dar uma trilha. Então a gente vai num especialista quando a gente quer resolver os problemas. Pensa você aí, que está me ouvindo. Se o seu filho se machuca, né? Quebrou um bracinho lá andando de bicicleta. Você leva ele aonde? No clínico geral ou no ortopedista? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas diz que leva no ortopedista, porque sabe que já precisa fazer um procedimento naquele lugar, onde tem uma quebra de óssea. Então ele leva no especialista, porque sabe que vai curar mais rápido e vai curar certo. O bracinho vai ficar alinhado, não vai ter problemas. E ainda vai ter que fazer fisioterapia até ele conseguir recuperar o movimento de acordo. Então tem tempo para isso. No processo de implementação da gestão é a mesma coisa. Eu tenho que ir num especialista. E ainda leva tempo para ficar certinho, para ficar retinho, para fazer o movimento, para dar o aculturamento necessário para que as pessoas entendam o propósito da existência. Então, vocês ganham tempo e velocidade. Tem o caso do cliente do Dr. Maxwell, que contou numa live aqui conosco. Inclusive, vai ter uma matéria especial dele na revista da Chai, né? Ele ganhou um prêmio muito especial ano passado. E ele fala que há 10 anos, 12 anos atrás, ele passou num concurso, lá em Balsas, no Maranhão. E ele tentou sozinho, por muitos anos, fazer gestão no cartório. Na tentativa erro, achando que estava fazendo da forma mais certa possível e genuína, né? E teve uma época que ele cansou, e daí ele nos chamou. E nós iniciamos um trabalho lá, em 1 ano a gente fez um processo de transformação. E ele disse assim, ele sempre diz, Denise, por que eu não conhecia a Chai há 12 anos atrás? Eu teria implementado lá e não teria sofrido todo esse percurso. Porque é muito mais fácil contratar um especialista e gerar resultados mais rápidos do que eu pagar um custo de 10 anos na tentativa e erro, achando ainda que eu estava acertando. Então é um desgaste muito grande de vida. E as pessoas não podem perder dias de vida. As pessoas têm que aproveitar o seu dia com mais propriedade, para fazer o bem para as pessoas, para ver o que elas podem contribuir na sociedade que elas estão inseridas. E assim elas não ficam trabalhando só apagando incêndio, que isso é uma perda de tempo. Se não existisse aquele incêndio, imagina só, você estaria livre para fazer outras coisas, livre para fazer um sonho que está lá guardado há bastante tempo, livre para fazer um mestrado, para casar, para ter filhos. Sim, muitos titulares ainda, coisa mais bonitinha, ainda estão namorando e me dizer assim, ó, Denise, ainda não deu para organizar o casamento. Então, eu estou com muito trabalho. Eu tenho que focar aqui porque eu estudei muitos anos para passar nesse concurso. E eu preciso agora fazer esse cartório funcionar, então não dá para casar ainda. Imagina só, preservando algo que é maravilhoso na vida da pessoa, em função do cartório estar desorganizado. Não é justo. Não é justo com a pessoa, não é justo com o titular. E só ele pode fazer o movimento, só ele pode fazer o processo de implementação, só ele pode tomar a decisão. E isso é uma escolha. Tudo que vocês vivem hoje é uma escolha de algo que aconteceu. Sim, é uma escolha. Se a vida de vocês está sobrecarregada, foi porque decidiram escolher um caminho que deixasse a vida sobrecarregada. Mas também a gente pode escolher uma vida que deixe horas dos nossos dias mais leves e mais felizes. E tem um detalhe para te dizer. Podem ser 24 horas. Isso não significa que vocês não vão ter que trabalhar, não vão ter problemas. Claro que vão, óbvio que vão. Mas lidar com isso de uma forma mais leve, mais feliz é diferente.
não está no limite. São coisas que acontecem eventualmente. E a gente só pega pra gente o que é nosso. E às vezes a gente fica pegando o problema dos outros. Cada um resolve os seus problemas. É muito mais fácil eu movimentar o meu tempo em função da vida do outro do que na minha. Usar a minha agenda para ser a agenda do outro e não a minha. Só que no final de um tempo, eu percebo que, opa, o que eu fiz com os meus sonhos? O que eu fiz com as minhas metas? E os outros estão lá, felizes porque conseguiram o resultado que você ajudou a contribuir. Então é necessário olhar para si e reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer e ir lá pedir ajuda. Vir aqui nas lives comigo, fazer mentoria de graça. Dizer assim, Denise, eu tô com um problema assim, assim, assado. O que tu me sugere melhorar? E se eu estou disposta aqui fazendo esse processo de contribuição para ajudar muitos cartórios no país, às vezes esse teu problema pode ajudar muitos outros colegas. Muitos outros colegas que não têm condição de estar aqui. Sim. E isso é grandioso. Porque você vai conseguir resolver o seu problema. Mudar a sua realidade. E daí isso me faz reportar um pouco lá em 2006, quando nós abrimos a Chai, quando o doutor Fernando do Nascimento nos conheceu e ainda trabalhava em Passo Fundo, no cartório, no Registro de Imóveis de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Hoje ele é titular do primeiro Registro de Imóveis de Belo Horizonte, o maior cartório do estado. E ele entrou em contato e disse assim, ó, me ajuda, eu não sei fazer isso. O que é que vocês fazem? Vem aqui me ajudar, porque eu não sou especialista em gestão. E daí ele começou a fazer o processo de implementação. Só que naquela época era muito mais difícil do que hoje. Hoje nós temos tecnologia, nós temos bagagem, nós temos experiência, nós temos resultados, certificações que nos deram um processo de aceleramento muito grande, que lá no início, quando a gente iniciava no segmento de cartório, a gente não tinha. A gente estava descobrindo. E ele lá, disposto, fazendo investimento, participando de certificações e recebendo resultado já, aí ele dizia assim, ó, o que mais a gente pode fazer? O que mais a gente pode melhorar? E vinha para as lives, que não eram lives na época, né? Que eram as reuniões de videoconferência, por telefone, enfim. E vários colegas entravam em contato com ele e diziam assim, o que tu está fazendo? Como que tu está conseguindo esse resultado? E ele ainda sugeria o nosso nome para ajudar, num processo de melhoria contínua. Só que o Dr. Fernando até hoje tem contrato com a Chai. Sim, fazem muitos anos, desde 2006. É muito tempo. Porque ele sempre quer melhorar. Mas ele está da mídia, Denise, ele é presidente do CORE, ele faz parte do ANR. Mas ele está lá querendo melhorar, dizendo, eu não sei fazer isso. Me ajuda. E a gente vai lá e ajuda. Ó, Denise, eu quero esse novo projeto, que era a certificação ano passado, a certificação do Compliance Anti-Suborno. Foi um dos primeiros cartórios certificados no país. Eu não sei como faz. Me ajuda? E a gente foi lá, verificou, buscou ferramentas, fez o processo de implementação e ele certificou. E conseguiu o resultado. Mas ele disse, eu não sei fazer. E ele falou, inclusive, na live comigo, acho que foi lá em abril, sobre isso. Aqui ao vivo, para todo o país ouvir. Mas ele conquistou o resultado. E é isso que eu estou trazendo aqui hoje. Que cada vez que você pedir ajuda e fizer a sua parte, não um passe de mágica. Não vai acontecer. Eu afirmo que não acontece. E se vocês quiserem um passe de mágica, eu não posso ajudar. Eu não sou mágica. Eu tenho um método de trabalho. Um método que funciona. Mas eu faço 50% e você faz 50%. Então, eu dou ideias, eu dou sugestões, eu faço análises, eu faço comparativos, mas você decide e faz o movimento com a sua equipe para isso acontecer.
Só que normalmente eu faço muito mais do que 50%. Ou melhor, eu faço 50%, mas a minha energia, o meu gás para fazer o meu 50%, ele é muito maior que 100%. Porque eu quero aquele resultado. Minha consultoria não é de fazer conta. Os meus consultores têm que trabalhar nesse formato, querendo resultado, um propósito maior, ajudando as pessoas em todo o país. É um processo transformador. E quando eu olho para trás e percebo isso, já nesse exemplo do Dr. Fernando, eu percebo o quanto a Chai contribuiu para a melhoria da gestão nos cartórios brasileiros. Mesmo ela não prestando consultoria para muitos cartórios, que estão no mesmo processo de gestão, de melhoria, de busca. Mas nós fizemos um movimento. E eles enxergaram que vários cartórios conseguiram o resultado e vieram para esse movimento. Isso é lindo, porque isso é transformador. Na época, lá em 2006, nem se falava em gestão de cartórios. Nem se pensava nisso, não existia outra empresa trabalhando nisso. Então é um processo mobilizador para o bem, para algo que vai transformar. E agora com esse movimento Prazo Zero eu quero a mesma coisa. Eu quero que todos os cartórios olhem para os prazos. Eu quero que todos os cartórios reduzam os seus prazos, que melhorem as economias da sua cidade, que a matriz econômica da cidade seja afetada pela celeridade dos cartórios. Isso vai ser fantástico. Enxerga lá, daqui 2 anos, 3 anos, esse movimento constante. Olha o resultado que isso vai gerar. Só que isso vai acontecer se você, titular de cartório, vier para esse movimento. Fazer a sua parte nesse movimento. E daí, se você puder compartilhar comigo esse resultado, eu vou ficar muito feliz em saber. Muito feliz em saber o que você fez lá na sua cidade que gerou esse resultado. E essa tua história vai ajudar a mobilizar outros titulares que também vão fazer o movimento. Os pioneiros, eles têm vantagens e desvantagens. As vantagens é que eles ficam em evidência, eles saem na frente do mercado, eles aproveitam as melhores oportunidades. A desvantagem é que é muito mais difícil, tem que fazer muito mais força. Quem vem depois pega o campo limpo, desbravado já. Mas quem vem antes desbrava e consegue o fruto melhor. Sim. E você pode ser essa pessoa que vem junto conosco abrir esse caminho para fazer esse movimento de redução de prazo no país e mexer, não só reduzir o prazo, e mexer na matriz econômica dos municípios. Fazer um processo de transformação. Ai, fico tão empolgada com isso. Com esse movimento que o Dr. Fernando fez, eu lembro que ele nos acompanhou num cliente lá em Recife, Dr. Roberto Lúcio. Ele era titular do 2º registro de imóveis de lá na época. Depois o cartório foi dividido. Hoje quem está naquele cartório é o Dr. André Vilaverde, um querido amigo. E o Dr. Fernando foi lá nos apresentar para o Dr. Roberto. E o Dr. Roberto disse assim: Fernando, eu quero ser igual você. Eu quero fazer esse processo de implementação, essa mudança, essa melhoria na gestão que você está fazendo. Mas eu não sei como é que faz isso. E daí o Fernando nos levou lá, inclusive a Karine, esposa dele, nos acompanhou, uma querida também. E eu lembro que no final da conversa, assim, o Dr. Roberto nos deixou no hotel, o Dr. Fernando também. E daí o Dr. Roberto disse assim: Fernando, eu vou contratar elas, mas eu não sei nem o que elas vão fazer aqui. Ele queria aquele resultado, mas não sabia ainda como isso iria acontecer. Mas ele confiou. Isso foi o mais importante, ele confiou. E daí ele fez o movimento necessário. Ele implementou, ele foi premiado, recebeu certificações, mudou a realidade do cartório do 2º Registro de Imóveis de Recife, que é um cartório muito antigo. O Dr. André Vilaverde deve ter adorado ter pego aquele cartório já organizado. E hoje ele já fez muitas outras melhorias, né? Que cada um tem a sua gestão.
Mas o que eu quero trazer para vocês é isso, assim, ó, que o movimento, ele gera boas energias, que ele gera com que as pessoas olhem para o mais, para o benéfico, que acreditem uns nos outros, que avancem em conjunto. E daí todas as partes interessadas ficam satisfeitas, ficam felizes, fica agregado valor a tudo aquilo que eu faço. E eu lembro também que naquela época o doutor Fernando poderia ter desistido, porque foi difícil, né? Desbravar, implementar. Eu lembro que na época eu sentava do lado da pessoa que estava executando um procedimento, um ato, para medir, né? Pegava o celular assim e fazia no cronômetro, para ver quanto tempo ela levava a fazer aquele ato, e registrava. E a outra pessoa, quanto que levava, e registrava. E depois eu fiz uma média disso. Até esses dias eu achei a tabela que eu trabalhei naquela época no Excel, com todos os tipos de ato, quanto tempo levava cada tipo de ato. E isso hoje a gente pode programar o nosso sistema para alinhar nesse sentido. Só que isso demandou tempo, né? Hoje, o novo cliente que pega esse sistema, ele dá um clique e tem a resposta. Lá nós levamos meses fazendo esse trabalho manual. E ele poderia ter desistido porque foi um investimento alto, sozinho, né? Eu não quero mais isso. Mas ele percebeu que naquele momento era a única possibilidade dele ter o resultado. Então ele investiu por todos. Por isso que ele é o primeiro, é o mais premiado no país, né? É o que tem mais resultado no país. Mas ele fez muito investimento, ele fez muita força para conseguir esse resultado. Coisa que o novo titular hoje não precisa. O campo já está aberto, as ferramentas já estão prontas. Muitas práticas de gestão já alinhadas e sistematizadas, que um clique já dá a informação. Por isso eu acho que às vezes o novo titular ele fica tão ansioso para ter o resultado imediato, porque ele acha que tudo é um clique, e nem sempre é, porque precisa lidar com pessoas. E as pessoas precisam entender o propósito da existência do cartório. E para as pessoas entenderem o propósito, o titular precisa fazer o movimento. Ele precisa estar à frente, ele precisa estar mostrando, dizendo, esse usuário precisa ser atendido muito bem, mesmo que aquilo que ele queira, que ele solicite, não seja adequado. Eu preciso informar de uma forma educada, salutar, que não pode ser feito assim. E informar qual a forma certa que pode ser feito. Porque nem todo mundo é desonesto, nem todo mundo não tem ética. Às vezes as pessoas não têm informação. E eu preciso dar a informação, é o meu papel como titular. E quando eu faço esse movimento e mostro para a equipe que deve ser feito dessa forma, a equipe começa a executar da mesma forma que o titular executa. Então não pode ser faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Tem que alinhar o discurso à ação. Tem que olhar por qual o motivo que aquela pessoa quer fazer aquele documento no cartório. Se ela está ali, eu preciso ajudar, eu preciso contribuir. E é uma fraqueza gigante dentro do segmento que não existe ainda uma informação para que a sociedade entenda as atividades dos cartórios. Porque muitas pessoas vão para registrar seus filhos num registro de imóveis, porque diz registro, acha lá. Então é sinal que a sociedade ainda precisa de mais informação. E as pessoas precisam ajudar a sociedade a identificar qual o tipo de documento que precisa trazer. Denise, eu não vou dar consultoria jurídica para o usuário. Já ouvi muito isso, né? E eu não estou dizendo que tem que dar consultoria jurídica. Mas, e até acho que também não é legal, né? Mas eu acho que precisa dar informação sim. Tem que informar. Tem que dizer os caminhos das pedras. Tem que dizer que ele precisa ir lá na prefeitura, fazer isso, 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 buscar aquele documento. A pessoa não sabe, ela sai, sabe, à toa em todos os lugares tentando ver se alguém pode ajudar. E leva tempo para resolver um problema que é tão simples. Então você que está me ouvindo aí, faça esse movimento e venha ser pioneiro nesse programa do Prazo Zero.
venha fazer um movimento. Quem ainda não fez a inscrição, entra aí na nossa bio e faz a inscrição na jornada, é gratuita. São 3 noites na próxima semana. E você pode participar conosco e fazer um movimento. Eu falei no início da live, mas nem todo mundo estava aqui aquela hora. Pará fez um movimento gigante ontem. A Noreg de lá enviou o convite para os seus associados. Mais de 40 cartórios fizeram a inscrição na jornada. Vai ser lindo. Vamos ter muitas pessoas que podem aproveitar essa aula, esse conteúdo e colocar em prática. Então convide os seus colegas, mande o link para eles participarem. E quando tem mais gente, o movimento é maior. A gente tem muito resultado. Pensa num estádio assim, ó, todo mundo comemorando. Ó, o André tá me atualizando aqui, ó, 50 inscritos do Pará. É muito legal. É muito legal. E isso é movimento da Noreg de lá. Não estão ganhando nada. Mas eles percebem que, ajudando as pessoas lá, eles vêm muito mais forte por uma gestão salutar. Então você pode também fazer isso. Fazer esse movimento e não desistir. Vai ser difícil? Vai. Porque vai ser coisas que vão ser solicitadas para serem feitas que não é da minha normalidade, não é do meu dia a dia. Mas ao longo do período isso vira hábito. E é tão natural. E falando em hábito, vou contar uma história que aconteceu comigo hoje de manhã, que eu levanto de manhã cedo, levanto 5 horas. E eu tomo uma água com limão. Toda manhã, minha primeira ação é essa. Depois eu tenho outras atividades, né? Faço minha meditação, minha corrida, minhas orações. Agora estou andando de bicicleta também, né? Depois um banho gostoso, para depois iniciar o dia de trabalho. E hoje de manhã eu precisava fazer um exame médico. Então, eu teria que estar em jejum, né? Exame de rotina. E levantei de manhã e disse assim, não, eu não posso tomar o limão. Porque ontem, eu teria que fazer o exame ontem, e fui lá e tomei o limão. E hoje de manhã, saí do quarto, fechei a porta do quarto, não posso tomar o limão. Cheguei na cozinha, liguei a chaleira, peguei o limão. Quando eu fui espremer o limão, eu lembrei. 2 segundos depois, eu estava agindo, porque é o hábito, sabendo que não poderia tomar, e estava pegando o limão. Eu fiquei impressionada com isso. Então, isso demonstra que se nós tivermos hábitos saudáveis, hábitos bons, hábitos que nos ajudam a melhorar, a gente consegue agir no automático e vai ganhar resultado positivo em relação a isso. Olha que legal! Eu vou conseguir manter meu prazo baixo sempre. Sempre. Ele não volta, porque é um hábito. Sempre eu vou estar contribuindo com as pessoas, sempre eu vou querer entender por que elas estão ali no cartório, o que é que elas necessitam. Vira um hábito. É um processo transformador e salutar para todos. Eu não fico falando lá que eu ainda tenho um prazo de 30 dias legal para cumprir. Ou como um cliente, um titular que me ligou essa semana elogiando esse movimento do prazo zero, disse assim, Denise, quero participar da jornada para conhecer como funciona, me pediu o link para fazer a inscrição, e dizer ele assim, em função da pandemia, tá difícil, muita gente pegou Covid aqui, agora o nosso prazo está 60 dias. Mas estamos dentro do que está previsto, né? Porque a lei agora disse que a gente pode ampliar para 60 dias. Eu digo, meu Deus... Olha só, é natural ficar usando o hábito da legalidade numa legalidade que foi feita lá em 1973. Eu sei que é legal, eu sei que vocês estão cumprindo a legislação fazendo dessa forma, mas a sociedade precisa de vocês mais rápido, mais célere, mais efetivo, com resultados melhores.